bem-vindos a mais um Conversas da Bola aqui no canal IU, e hoje voltamos a falar do futebol com o Fabiano Flora, selecionador de Timor-Leste. Seja muito bem-vindo, Fabiano, obrigado por aceitar o nosso convite. E Fabiano, para começar esse nosso bate-papo aqui, algumas perguntas, falar um pouco dessa tua trajetória no futebol. Como começou a paixão pelo futebol? Você foi jogador? Como foi esse início e essa que segue até hoje essa carreira? Olha, curiosamente eu comecei, não com o futebol diretamente, mas comecei como jogador de handball. Fui federado nesta modalidade cerca de 8 anos. E depois passei para o futebol só no escalão júnior. Estive no Académico Viseu, na primeira divisão nacional, e depois ainda fiz mais um ano de sénior no Lusitano de Vilmoinhos. Mas coincidiu esse ano com a minha entrada para a universidade e pronto, e depois acabei por desistir porque não conseguia conciliar os estudos com a minha carreira futebolística, digamos assim. E então concentrei-me única e exclusivamente na minha formação académica. E pronto, e tenho seguido o meu caminho. É com grande satisfação que olho para trás e tenho conseguido alguns resultados e portanto agora é continuar. Não consegui, não cheguei, não, como é que eu ia dizer, não conquistei nada e portanto é continuar o meu trabalho e fazer o melhor possível para o meu futuro. Fabiano, e como é que surgiu esta paixão pelo treino? Porque o Fabiano é um dos já muitos casos de um treinador muito jovem. Sim. Olha, começou tudo na universidade. Eu entrei para o curso de Educação Física e Desporto, na altura em Vila Real com o Vítor Macés. Depois entrei também para a opção de futebol e logo ali se criou o bichinho do futebol, digamos. Estive ligado também ao Vila Real, com os infantis, e começou-se ali, pronto, foi o primeiro contato, a primeira experiência no terreno, em como lidar com um grupo de jovens naquela altura de 11 anos, digamos. E portanto foi o iniciar da minha aventura, foi por aí. E quando foi que efetivamente fez o primeiro curso para treinador? É assim, o primeiro curso eu tive, pronto, através da licenciatura tive direito ao primeiro nível. Depois o segundo nível já foi em Itália, fiz em Roma, e depois o terceiro fiz em Florença, com alguns colegas meus de grande nome, que depois iremos falar mais para a frente, seguramente. E foste com 24 anos para a Itália, para os iniciados da Lazio, sub-14, sub-15. Sim. Como e porquê também? Tão novo para um futebol diferente do nosso? Sim, olha, eu tive essa possibilidade através do programa Erasmus. Eu fiz o programa Erasmus em Roma, havia a possibilidade de fazer um estágio técnico em um clube da capital, e portanto a mim calhou-me a Lazio e a mais dois colegas meus, e pronto, e tive ali cerca de um ano com uma equipa de infantis na altura. Depois, quando terminei esta experiência, foi-me proposto um contrato de trabalho e depois continuei por mais 4 anos com grande satisfação, claramente. E como você já disse, 5 anos de Lazio. Como foram esses anos, como foi essa experiência, a primeira experiência já num grande clube de futebol mundial, como foram esses anos? Olha, foi sobretudo continuar de consolidar um pouco mais aquilo que eram as minhas ideias, os meus princípios de jogo. Comecei, pronto, com os infantis, depois fui crescendo e fui evoluindo até aos iniciados. Portanto, desde o futebol 7, depois em Itália também há futebol 9, até que cheguei ao futebol de 11. E portanto fui criando um pouco daquilo que é hoje em dia a minha metodologia de trabalho, que foi sem dúvida nenhuma importantíssimo para aquilo que faço no dia de hoje. E como é que foi essa progressão? Ficou-se pelos iniciados, não houve hipótese de juvenis, júniores? Hipótese havia, só que havia um grande treinador que neste momento é o atual treinador da Lazio, o Simone Inzaghi. Trabalhámos ao mesmo tempo, ele estava com os juvenis, eu estava com os iniciados, e portanto... E depois também houve outros projetos e eu segui também a minha vida por outro percurso e pronto, e tudo acabou ali. E olhando também nesse período também estágios em 3 países diferentes, 3 grandes clubes também, o Benfica, o Manchester United e o PSG. Também como foram essas experiências, até pelos países, uma volta a Portugal pelo Benfica, Inglaterra com o Manchester United e a França com o PSG. Sim, pronto, desde o momento que assinei com a Lazio, pronto, aproveitava o meu tempo de férias para fazer também alguns estágios técnicos, porque considero que seja muito importante esta digamos, observação de mais perto, esta partilha de conhecimento. E portanto estive nestes 3 clubes e adorei e aprendi imenso
não só aqui no Benfica, como no Manchester, mas sobretudo em França com o Carlo Ancelotti, que adorei esta experiência e que me irá ficar marcada para toda a vida. Vou dar aqui um salto aqui nas perguntas do nosso guião. Nessas 3 experiências, principalmente, tiveste a oportunidade de trabalhar com, hoje em dia, grandes craques. Sim. 4 exemplos: o Ikoko, o Jack Harrison, que está no Leeds, o Rabiot e o Areola. Naquela altura, já sentias que pelo menos estes 4, ou outros, que queres dizer, já iam chegar lá? Sim, sobretudo no Paris Saint-Germain, o Rabiot e o Arbeloa. Ainda júniores agora? Sim. Nessa altura, júniores? Já estavam ligados à equipa principal e, portanto, já se notava uma diferença enorme e, com certeza, capacidade e qualidade para vingar ao mais alto nível. Isto aconteceu, depois tiveram alguns empréstimos, penso no Lens, Vila Real, até que chegaram agora ao patamar superior, mas já se notava claramente uma qualidade, digamos, exímia daquilo que era o futebol para eles, digamos. E olhando, já falamos desses 4 nomes, que outros talentos passaram pelas suas mãos ali, ou que você já vinha aí, se tem futuro, alguns que ainda podem estar por vir? Como... Sim. Na minha passagem do Benfica também, lembro-me que já naquela altura, com os infantis, estava o Jota, não é? E já se falava que ia dar craque, e a verdade é que deu mesmo. E depois um miúdo que cresceu nas minhas mãos, que eu orientei durante alguns anos, que ontem por acaso marcou o gol da Lazio, o 3º golo, que é o Danilo Cataldi, e portanto foi um dos jogadores que passou por mim mesmo e que tenho grande orgulho de ter, digamos, dado o meu contributo para que ele chegasse a este nível. E outros talentos que pareciam que poderiam ser e na verdade depois não foram? Vários casos também, certamente. Olha, curiosamente o Danilo Cataldi não era um desses que fazia parte destes grandes talentos. Aliás, ele teve um ano que foi emprestado a um clube, digamos, provincial, como se diz em Itália. Sim. Um clube dos arredores de Roma, pensou ao Otávia, que nem campo tinha, aquele é um campo pelado. E pronto, e já daí se pressupõe que ele não tinha grande qualidade, e é verdade, é a realidade. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista coordenativo, não estava à altura. A verdade é que ele depois regressou ao Lazio e era um jogador completamente diferente, não sei o que é que se passou. E portanto, ainda bem que foi assim, e hoje é um grande valor para o Lazio e só lhe desejo o melhor para o seu futuro. Agora, olhando novamente para a sua carreira, em 2013 você retorna para Portugal, para o Olhanense. Não foi um ano tão bom para o clube, que acabou por descer no final da época. Como foi essa experiência, como foi esse ano você como treinador adjunto do Olhanense? Aí que essa ida para o Olhanense interrompe também a fase em que foi coordenador da Juventus. Sim, eu tive este projeto quando saí da Lazio com a Juventus Academy, com a Betty Bavagnoli, que é a atual treinadora da Roma, feminino. E portanto ela fez-me esta proposta, daí a minha saída da Lazio, que tinha este projeto em mãos e que gostava muito que eu a pudesse ajudar neste sentido. E pronto, eu segui claramente Lazio e Juventus, praticamente têm a mesma consideração, não é? E pronto, pegámos nesse projeto, mas infelizmente coincidiu com aquele tempo que eu regressei aqui a Portugal, ao Olhanense, e fiz de uma vez por todas o meu salto para o futebol profissional, ao mais alto nível, sénior, não é? E pronto, e a partir daí continuei sempre com o escalão sénior. A minha vinda para o Olhanense coincidiu então também com a segunda volta. Eu vim com o treinador italiano, com o Giuseppe Calderisi. Ele precisava de alguém que falasse um pouco a língua e que tivesse ligado bem ao futebol, e portanto eu era digamos, a pessoa mais indicada. Não correu muito bem, porque acabámos por descer a divisão, mas foi por um golo. Eu acredito que, porque ficámos com os mesmos pontos de Paços Ferreira, eles tinham mais um golo marcado, um confronto direto. Acredito que se tivéssemos vindo 2 ou 3 semanas antes, que estaríamos permanecido na Primeira Liga. Mas foi uma experiência fantástica. Lembro perfeitamente de ganharmos ao Porto, em casa, 2-1. Demos também a ganhar a Rio Ave, a Vila do Conde, e temos feito boas exibições, seja em Alvalade, e depois mesmo contra o Benfica, que deu o título ao Benfica, 2-0, penso. Golos do Lima, acho que sim, ao 70. E que também fizemos um jogo fantástico. E pronto, e são estas experiências que nos marcam e que nos levam para toda a vida. Depois também, na época seguinte, ficas em Portugal, para a Académica, mas aqui já como chefe de scout. O porquê de teres deixado ali a vertente de treino?
Sim, olha, eu recebi o telefonema do José Eduardo Simões, que é uma pessoa que eu tenho grande consideração, que era o ex-presidente da Académica, que mais uma vez me apresentou este projeto. Achei que era um projeto interessante, apesar de não estar diretamente ligado ao terreno, e partiu daí, fomos em frente, foi criado o gabinete de scouting. Se agora, olhando para trás, considero que fizemos um trabalho fantástico, até porque penso que a Académica, logo no ano a seguir, consegue colocar os 3 escalões juvenis, iniciados e júniores na segunda fase do Campeonato Nacional. Sim. Isso já não acontecia há 20 anos, não foi só mérito nosso, do scouting, mas também de todos os treinadores, e que me deixou alguma satisfação. Depois saíram outros jogadores que nós conseguimos colocar na Académica, seja o André Vidigal, que veio, acho que estava aqui perto, no Elvas, penso, e que veio num período de prospecção ali à Académica, através do gabinete de scouting, e depois que acabou por ficar, e rendeu ainda algum dinheiro à Académica. Sim. Não é? Mas houve outros, houve muitos, e pronto, e por vezes é assim, tomas decisões que eu acredito que se a Académica tivesse ido noutro sentido, neste momento estaria melhor e não tinha sido divisão seguramente, mas pronto, é assim a vida. Uhum. E aí agora já vamos partir para a primeira experiência assim, mais diferente, que é como você está em casa e recebe um telefonema para trabalhar no Myanmar. Como foi esse convite como treinador adjunto na época? Como foi receber isso? Como foi um pouco dessa experiência no Myanmar? Sim, olha, eu estava a acabar o meu contrato de trabalho com a Académica. Eu conversei com o presidente, com o José Eduardo Simões, expliquei-lhe a situação. Era um contrato vantajoso, não só a nível profissional, porque me obrigava a estar novamente no terreno, como eu queria. Depois era sempre uma primeira liga, e depois a nível financeiro também compensava claramente. E portanto decidi ir até à Ásia. Sim. Já tinha estado em Hong Kong através do Olhanense, porque fizemos um torneio ali, não sei, lunar, qualquer coisa, e pronto, e regressei à Ásia novamente, e depois por lá continuei até hoje. Qual é o primeiro impacto a chegar a Myanmar? É tudo diferente? Complicado. É complicado, uma cultura totalmente diferente, com costumes diferentes, com mentalidades completamente diferentes da nossa. A religião é uma situação completamente à parte, e portanto é tudo diferente. Foi uma questão de adaptação. No início é sempre complicado, mas depois me habituei-me e pronto, e fiz o meu melhor. E olhando agora para a questão do futebol, como é desenvolvido o futebol lá? Ainda é muito amador? Já tem um nível um pouco que pode se comparar com algum que já tenha passado? Como é essa questão? Sim. Myanmar, neste momento, eles investiram muito no futebol, na formação de jovens talentos, e estão a um nível já um bocadinho superior. Também criaram algumas infraestruturas importantes, que serve de apoio não só para a seleção nacional, mas também para todos os clubes. Portanto, acredito que estão no caminho certo e que daqui a uns anos possam tirar frutos desse mesmo investimento. E há alguma situação mais caricata? Porque normalmente assim nos países onde o futebol está a começar a crescer, há sempre alguma situação mais caricata que fica na retina. Sim, olha, por exemplo, no primeiro clube onde estive, lembro perfeitamente que fomos para uma vez para um jogo da taça, penso, só que tínhamos o símbolo da liga e não podíamos participar, sim, não podíamos jogar com o símbolo da liga na camisola. Então, alguém mandou ouvir símbolos da taça e depois os jogadores colocaram-se ali no balneário a cozer a própria camisola. E foi engraçado. Conclusão, perdemos o jogo. Estava todo mundo mas ganharam na costura. Ganharam na costura. Já tem uma outra. Mas foi porreiro. Foi engraçado. E ainda lá fica mais um ano já como treinador principal do ZEA. Sim. Como foi um pouco o balanço dessa época como treinador principal também e outro momento de trabalho? Olha, devo dizer que foi além das expectativas, até porque a época anterior, quando eu cheguei, o clube estava para retroceder à segunda liga e, portanto, conseguimos manter o clube na primeira. Depois, entretanto, eu peguei na época seguinte no clube e conseguimos andar pelos primeiros lugares. Tivemos cerca de, penso que acabámos em quarto, 4 pontos do segundo lugar, que dava acesso às competições asiáticas, equivalente à Liga Europa daqui de Portugal, não é? E, portanto, fizemos um excelente campeonato. Chegámos também às meias finais da taça de Myanmar, o que já foi bom, mas que depois houve um conflito entre o clube e o Estado de Myanmar e o clube acabou por extinguir. Foi pena. Mas depois, com o convite para ficar no Southern
Myanmar, mais exato. uma temporada aqui também boa para ti. Sim, curiosamente, grande parte dos jogadores e do staff que era do Zayar passaram todos para o Soltar, o que foi engraçado porque pronto, praticamente só mudou o nome do clube, sim, o resto era praticamente tudo igual. Sim. E também fizemos um campeonato muito bom. Lembro-me de termos feito o recorde de pontos do clube, cerca de 23, 24 pontos, e também chegámos às meias finais. E o clube estava mais perto da cidade onde trabalhávamos, porque o Zayar, quando jogávamos em casa, tínhamos que viajar 11 horas de autocarro para jogar em nossa casa, e o Sultan já estava a 6 horas, para jogar em casa tínhamos que viajar 6 horas, portanto era metade do caminho, e para mim era muito mais cómodo. E não havia solução para... Supondo eu que as estradas também não devem ser as melhores. Pois, solução, não sei, penso que não, porque praticamente todas as equipas se concentram em Yangon, que é pronto, a cidade maior de Myanmar, apesar de não ser a capital, e depois cada equipa vai jogar à sua terra natal, digamos. E portanto a nossa ficava perto da Índia, lá em cima, aquilo era um calor impressionante e tínhamos que fazer estas horas de viagem. Lembro-me de uma semana em que tivemos que viajar 11 horas, depois no meio da semana tivemos que voltar para trás para jogar para a taça, depois tivemos que jogar porque jogávamos outra vez em casa, portanto, em 3, 4 semanas sei que fizemos 50 ou 60 mil. E tudo de ônibus? Sim, tudo sempre de autocarro. E foi impressionante. E aí agora olhando a saída de Myanmar, uma nova experiência, que aí quando você ruma para o Timor-Leste também uma realidade um pouco diferente do futebol, acredito eu. E já amadora também. Exatamente. E como foi essa mudança, você já com essa experiência de Primeira Liga, como foi essa mudança, como foi a adaptação, por contar que é um país que é um pouco mais fácil a adaptação também. Sim, a adaptação foi um pouco mais fácil porque há muitos portugueses em Timor, pronto, a grande parte da população também fala português, e mesmo os costumes, os hábitos, já são bem diferentes daquilo que... Sim, já são muito diferentes daquilo que se passava em Myanmar. Portanto, o primeiro impacto foi normal, digamos. A nível de futebol, a liga é uma liga amadora. Aliás, eu quando fui para Timor, curiosamente já ia com a mentalidade e com o objetivo não de trabalhar com o Boa Vista, onde eu comecei, mas eu sabia perfeitamente que através do meu trabalho conseguia facilmente chegar à seleção nacional. Foi uma aposta minha e depois veio-se a verificar que foi uma aposta ganha. Claramente que é muito longe, não é? E que não pude levar a minha família comigo, como tem vindo a acontecer estes anos, mas por outro lado, a nível profissional, tem-me dado alguma consideração e alguma visibilidade. Mas como eu estava a dizer, é uma liga amadora, não terminei a época toda com Boa Vista, até porque assinei contrato com a seleção e depois era difícil conciliar a seleção com o clube, as condições de trabalho do Boa Vista, depois com a seleção, depois trabalhar com os jogadores do Boa Vista, que também eram chamados à seleção. Portanto, criou-se ali um pequeno atrito e eu achei que era melhor só dedicar-me exclusivamente à seleção e assim foi. Eu peguei na seleção, tivemos algum tempo para verificar quais eram os jogadores que poderiam integrar a seleção nacional, porque o nosso objetivo era a preparação para os Jogos Olímpicos do Sudeste Asiático que aconteceu nas Filipinas em dezembro. Portanto, passou tudo por aí. E falando primeiro, como é que correram as coisas no Boa Vista enquanto estiveste por lá? Olha, é assim, eu apanhei o Boa Vista, eles tinham acabado de ser, na época transata, foram campeões nacionais, só que eles, pronto, pensavam que iam à AFC, às tais competições asiáticas, como tinham sido campeões, mas depois a FIFA e a AFC não deu acesso, até porque não há estrutura em Timor para chegar Sim, as ligas amadoras não têm acesso. Exato. E portanto, a maior parte dos jogadores, seja estrangeiros, seja os jogadores locais, dispersaram-se por outros clubes e depois, quando eu cheguei, foi tudo feito muito à pressa, com os jogadores que tinha à disposição, ainda não estava o plantel completo e portanto grande parte dos jogadores, os melhores, foram-se embora. Mas mesmo assim eles terminaram em segundo lugar, o que já não foi mal. E agora, olhando para a questão mesmo do futebol, você já falou algumas coisas, mas um pouco mais detalhadamente de como é o futebol local, como são os jogadores lá, os futebolistas, como você fala, como é um pouco dessa realidade. Tem muito aquilo do trabalho duplo também, jogam e tem outros trabalhos, isso também? Sim. O jogador timorense é um jogador, é técnico, tem uma mentalidade muito
positiva, digamos. É muito aguerrido, muito forte, só que depois, lá está, do ponto de vista tático, não estão prontos para jogar ao mais alto nível. Por isso é que eles precisam de nós, europeus, para que lhes ensinemos este tipo de trajeto, de situações, de conteúdos, para que possam crescer nesse sentido. Portanto, eu sei que há alguns miúdos com valor. Aliás, há um miúdo que está neste momento em Espanha, penso que assinou pelo Málaga, portanto há alguma qualidade. Sim. Agora lá está, é preciso trabalhá-los, é preciso limá-los, e em Timor neste preciso momento não está preparado nem a nível de estruturas, nem a nível de profissionalismo para dar estas condições aos jogadores de Timor-Leste. Agora na seleção, que objetivos para a seleção de Timor, a curto e a longo prazo? Vou-te ser sincero, ainda não é público, mas eu em princípio não irei continuar com a seleção por 2 motivos. O primeiro porque tenciono e penso que é um momento exato e ideal para concluir o meu curso, o UEFA Pro, quarto nível. Sim. Não sei se conseguirei fazer aqui em Portugal ou não, depende de se abrir o curso. Se não conseguirei aqui, irei tentar em Itália ou Escócia ou outro lado qualquer. E depois outro motivo que eu já fiz perceber um pouco na pergunta anterior, que neste momento a seleção não está e a federação não estão preparados para o mais alto nível. Sim. Desde logo não há uma liga profissional, depois não há formação de jogadores, não há escalões jovens, não há ligas de futebol jovem, digamos. Então o jogador de 14 anos timorense joga na Primeira Liga? Sim. Se tiver capacidade, claro. Sim, se tiver capacidade, exatamente, pode jogar na Primeira Liga. Apenas este ano foi criado o Campeonato Sub-16, só este ano. Portanto, este é um grande problema, porque quando os miúdos chegam lá em cima, à primeira equipa, vêm com grandes problemas, sobretudo do ponto de vista técnico e de coordenação, e claramente depois cabe ao selecionador não só organizar o trabalho do ponto de vista da planificação e tático, mas também formar ao mesmo tempo esse mesmo atleta, e é um trabalho completamente, é muito difícil. E para além disso, as estruturas neste momento em Timor não são idóneas para a prática de futebol. Nós participámos, pronto, como eu disse anteriormente, nos Jogos Olímpicos do Sudeste Asiático, e um dos meus pedidos à Federação e ao Comitê Olímpico foi que fizéssemos a preparação em Bali, que ficava próximo, por este motivo, porque não tínhamos condições ideais, não tínhamos estrutura para realizar um trabalho profissional. E assim foi, fizemos a preparação em Bali e preparámos-nos da melhor maneira para fazer o torneio. E olhando agora, você já falou algumas questões, eu acho que é o mesmo ponto que você vai bater, que é o que é necessário, mesmo você estando nesse contraponto, o que é necessário para desenvolver o futebol no Timor. Passa mesmo por essa questão da estrutura. Sim. É o principal para qualquer trabalho, no caso. Olha, é preciso tempo. Eu acredito que nos próximos 10, 15 anos, independentemente do treinador que vier ou dos jogadores que tiverem, é preciso dar tempo a Timor-Leste para que desenvolvam ainda mais o futebol. É preciso pessoas qualificadas, com qualidade, com ideias claras e concretas, mas sobretudo é preciso infraestruturas, não é? Como dissemos anteriormente, é impossível fazer um trabalho profissional e sério se não houver qualidade no trabalho. Tem o quê? Um campo relevado, 2? Tem um estádio, mas não está em condições, está em construção e o relevado não está minimamente pronto para a prática de futebol, e depois há um sintético, mas também não está nas melhores condições. E pronto, é esta a condição que vive neste momento Timor-Leste. Precisam de tempo. Fabiano, olhando para a carreira que levas até agora, muitas passagens por grandes clubes, o que é que pretendes para ti, os teus objetivos? Agora, num curto espaço de tempo, já sabemos que acabar o UEFA 4, o UEFA Pro, mas o que é que pretendes para ti? Olha, eu sou muito pragmático, o que eu pretendo é trabalho e sobretudo, um projeto sério, com ideias claras, que eu não sou de perder o meu tempo, ou é ou não é, isto, estar a perder o meu tempo com coisas que não valem a pena, não, prefiro estar em casa. Portanto, se é um trabalho sério, independentemente da liga, se é terceira, se é segunda e primeira, ok, mas se não é um projeto sério, então não vale a pena. Portanto, é agora continuar a trabalhar, vamos ver as oportunidades que irão surgir e depois continuar o meu percurso, como tenho vindo a fazer até aqui, com máxima dedicação e esforço. E você já citou no início alguns nomes que você já trabalhou, mas olhando para a sua carreira, quem são suas principais referências? Você até falou na parte da entrevista que ia citar algumas ao longo do nosso bate-papo, mas quem são suas principais referências no futebol? E que atualmente referências no futebol? Olha, eu adorei trabalhar com
com o Giuseppe Calderisi, com o treinador italiano. Aprendi imenso com ele. Eu penso que os treinadores italianos, neste momento, estão a um nível muito à frente de nós portugueses, ingleses, de qualquer um. Basta ver a realidade neste momento do futebol italiano, que eu considero que está num nível muito alto. Basta ver nos jogos da Atalanta, da Lazio, do Génova, para não falar da Juventus e do Inter. Mas para além de terem aquela mentalidade ainda de organização defensiva como tinham há uns anos atrás, agora, nos dias de hoje, conseguem complementar essa organização defensiva com processos ofensivos perfeitos e acho que é a junção completa para um ótimo jogo. Portanto, passou pelo Calderisi e depois alguns jogadores que eu também tenho alguma consideração, o Ricardo, por exemplo, o Ricardo Pereira, o ex-guarda-redes da seleção, que foi um jogador que me impressionou do ponto de vista profissional. Do Olhanense. Do Olhanense, exato. Posso contar, não há problema. Ele não era a opção principal quando eu estava ali, porque tínhamos o Belek, que era um guarda-redes da seleção da Eslovénia também, mas ele trabalhou com uma dedicação e com um esforço incrível. E já numa fase final da carreira. E trabalhava todos os dias no máximo e foi espetacular. Não tenho palavras para descrever o profissionalismo que ele demonstrou. Treinar em Portugal passa pela cabeça? É esse, se calhar, o principal objetivo nesta fase? Olha, eu não sou obcecado em trabalhar aqui no meu país, até porque, como temos vindo a verificar uma série de problemas, portanto, eu não sou obcecado. Já tive algumas abordagens de alguns clubes, é verdade, mas, como te disse anteriormente, depende do projeto. O dinheiro, para mim, não interessa muito. É importante, mas não interessa muito. Interessa mais o projeto, que seja um projeto sério, com ideias claras, com objetivos concretos, porque eu quero ganhar. Eu não me contento, eu detesto perder e não me contento só de... Para mim o futebol não é um hobby, não é uma passagem de tempo. Eu quero ganhar e quero chegar o mais alto possível na minha carreira e, portanto, preciso de projetos sérios, sobretudo, e de pessoas honestas e sérias. E desses convites, porque não foram aceitos, pesava um pouco? Sim, olha, é melhor não revelar? Não há problema, eu tive um convite ainda em dezembro, quando eu estava a terminar a minha ligação à seleção, mas não me pareceu o convite ideal para neste momento, não é? E depois tive outros também em Malta, que estivemos quase a acertar tudo, mas à última da hora também não chegámos a acordo. E portanto é assim, estamos a ver o que é que vai acontecer no futuro. Fabiano, já falaste um bocadinho da tua formação, mas aprofunda um bocadinho mais, porque sei que na universidade não foi só a licenciatura, houve também algumas especializações adiante. Sim, eu para além da licenciatura em Educação Física e Desporto, depois também completei um mestrado em Ciências Motoras e depois fui fazendo os cursos de futebol. Fiz o segundo, como disse anteriormente, o segundo em Roma e depois fiz o terceiro em Itália, que me deu um gozo enorme, porque estive com gente que vocês conhecem, não é? Com gente fantástica e com nomes importantíssimos a nível mundial. Um curso dentro do curso, quase. Sim, e que me deu uma satisfação e uma consideração fantástica. Falo do Roberto Baggio, por exemplo, mas também outros jogadores que passaram ali, que foram meus colegas de curso. Se quiserem também posso contar alguma história deles. Sim, claro, queremos ouvir. Tá. E depois também o Paulo Negro, que também jogou na Lazio, o Sebastiano Sevilha, que era anteriormente, foi capitão da Lazio, tenho uma relação fantástica com ele. Foi capitão da Lazio, penso, durante 6 anos. E portanto, olha, foi engraçado viver essa experiência em Florença. Pronto, durante essas passagens nós tivemos ali foi mais uma, como é que eu ia dizer, uma surpresa por parte do Roberto Baggio, que ele uma vez chega ao curso e diz que tinha uma surpresa para nós, e depois foi-se embora, saiu da aula, foi-se embora, e passado 10 minutos aparece com o Guardiola, e nós ficámos, o que é isto? Ficámos todos entusiasmados, até porque o Guardiola estava naquela altura, no Barcelona, que vinha de ganhar limpava tudo. E portanto, estar ali a ver o Guardiola a falar para nós, não é? A dizer aquilo que era o futebol para ele, com uma humildade tremenda, foi para nós um motivo top, de grande satisfação. Depois também a nível, quando tivemos que fazer o nosso exame prático, foi engraçado para mim, porque tivemos que escolher alguns colegas para fazer o nosso treino, digamos, no terreno.
E, portanto, eu chamei o Roberto, anda cá ao pé de mim, depois era o Paulo Negro, portanto, para mim, como um jovem com 27 anos, estar a tratar o Roberto Baggio ou outro para vir fazer parte da tua equipa para completar o treino, não tenho palavras, foi absolutamente incrível. Mais alguma história que deles? Tínhamos de ouvir da tua carreira, porque já vi que há muitas histórias. Há muitas histórias. Não, o Roberto é uma pessoa fantástica, eu não tinha noção também ainda, e ele falava muitas vezes connosco, e nessa altura ele dizia-nos que ainda se lembrava, quando ia para a cama, do famoso penalti contra isso aí, os brasileiros também é fantástico, os brasileiros. Que se lembrava ainda hoje do penalti, e contava-nos ao pormenor aquilo que aconteceu. Que aconteceu, porque ele estava a pensar que o Taffarel, que estava na baliza, que se ia, ou ia para a esquerda ou ia para a direita. Então o pensamento dele era colocar a bola no meio, como era um penalti importantíssimo, era colocar a bola no meio. Só que ele não sabe como é que fez, colocou o pé à bola e a bola subiu de 3, 4, não sei, metros para cima da baliza, e ele ainda diz que ficou, ainda é nos dias de hoje que não consegue, ainda há noites que não consegue dormir. Os brasileiros também não dormem até hoje, quando vem aqui, mas pelo motivo contrário. Penso que foi em 94, não é? Foi em 94, foi no final de 94, exatamente. Copa do Mundo 94. Sim, exatamente. Foi o último pênalti mesmo, ele tinha que fazer para continuar, a Itália já tinha perdido 2 pênaltis, aí ele... E ele não conseguia explicar como falhou o pênalti, esse é que é o caricato. Ele disse que era a bola para o meio, porque de certeza que dava golo, só que não sei, colocou dá aquele apagão, quando ele olha já está todo mundo pulando. É verdade, isso foi complicado. É marcante, foi a primeira disputa de pênalti numa Copa do Mundo e ficou marcado mesmo como um ato ali que é emblemático. Mas também não apagou em nada a carreira que ele fez também. Sim, isso aí já fica marcado, mas tudo que fez também, disputou a Copa do Mundo 98 também. Sim. Então é isso, Fabiano, eu queria agradecer. Não te esqueças mais disso. uma vez. Não. Pois é, estavas a esquecer. Esqueceu-se, mas eu sei. Pergunta. Não, antes disso. Então. O melhor momento da tua carreira. Sim. Melhor momento. Olha, eu tive uma grande satisfação quando me disseram para assinar contrato com a Lazio. Foi para mim o primeiro contrato do miúdo que tinha na altura, penso, não sei. 25 anos? Por aí. E chegarem ao pé de ti e dizerem-te, olha, vais continuar, 4 anos temos aqui o contrato, se queres continuar connosco, damos-te essa possibilidade, com grandes, digamos, com grandes profissionais que estavam ali à tua volta. Foi para mim um momento que eu irei lembrar para toda a vida, claramente. Mas tive outros. O momento também do acordo com a seleção também foi importante para mim, porque apesar de ser uma seleção pequena, dá-te sempre alguma visibilidade, e com 34 anos eu também não me imaginava ser selecionador de uma seleção nacional, não é? Portanto, foi também um momento importante, mas todos têm sido importantes para mim. Tem sido um percurso que tenho feito algum sacrifício, porque não tenho podido levar a minha família comigo, mas que do ponto de vista profissional tem valido a pena, e pronto, investi também algum tempo e dinheiro naquilo que é a minha formação, mas aos poucos vou colhendo os frutos disso mesmo. E o pior momento? Tem algum pior momento nessa carreira? Algum fato, assim, alguma coisa que ficou por um detalhe, era ali, ou voltei? Não deixe de dormir como o Baggio. O pior momento, digamos, foi quando deixei de jogar, porque eu acredito plenamente que conseguia chegar pelo menos à segunda liga. Eu acho que tinha qualidade para chegar ali, como jogador. Qual era a posição? Portanto, lateral direito, lateral esquerdo, porque eu jogava bem com os 2 pés. Portanto, com 20 e poucos anos, deixares o futebol de vez e dedicaste só aos estudos, é difícil para um miúdo. Ainda fica um pouco na memória, se pudesse. É como se tivessem roubado a bola e agora não jogas mais e vai à tua vida. É um momento difícil, mas são opções e são decisões que têm de ser tomadas no momento. Sim. E, portanto, é assim, a vida continua sempre. Mas olhando, foi a decisão certa? Olhando para trás? Acho que sim, acho que foi a decisão certa. Até porque depois, na altura, o Académico Viseu também houve ali um problema e desistiu, e depois foi para a Distrital, portanto, acho que foi... É o destino, acho que foi a decisão certa. Iremos ver no futuro, não é? Também não conquistei nada até agora. Mas já tem bons trabalhos grandes. Mas agora a última pergunta, que é igual para todos, agora tentamos agora falar um pouco. Mas apesar de ser difícil, por todo esse momento que você fala, você está vivendo futebol, mas quem é o Fabiano Flora fora do futebol, fora de treinador, fora de todo esse trabalho? Olha, sou uma pessoa muito extrovertida, gosto de brincar, gosto de brincadeiras, gosto de pregar partidas, e sou um apaixonado pela vida, não só do futebol, mas também
a vida familiar, a vida social. Gosto de passear, gosto de ir ao cinema, gosto de ler um bom livro. E, portanto, gosto da vida, gosto de viver, gosto de viajar, como todos os portugueses gostam, não é? Porque ainda está enraizado na nossa cultura. Portanto, sou um apaixonado pela vida. É isso que me motiva a andar para a frente, e a viajar e a percorrer o mundo, a ensinar aquilo que eu Já dá para ver que também bastantes viagens foram feitas. É verdade, é verdade. Não sei se tens mais alguma pergunta. Fechado, agora é só aguardar os próximos capítulos da carreira. É verdade. Esperar, quando vier o próximo trabalho, manda pra gente, a gente fala também novamente e agradecer a sua participação. Obrigado, Fabiano. Agradeço eu e continuação de bom trabalho também para o vosso programa. Obrigado. Obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um Conversas da Bola. Hoje um pouco de uma viagem aqui pelo mundo do futebol com o Fabiano Flora, atual selecionador de Timor-Leste, com algumas mudanças aí para o futuro. E você nos acompanha no canal IU, como já é tradicional, também nas nossas redes sociais e na Rádio Iris FM. E até uma próxima.